Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem, que seja um dia abençoado por Deus, mais um dia de gratidão. Hoje esse vídeo é para explicar, tá certo? O material, o segundo módulo de aptidão física relacionado à habilidade esportiva. Eu sei que eu coloquei esse texto como um texto complementar. Terminou que ele assumiu, vamos dizer assim, a liderança com relação ao texto de capacidades físicas coordenativas, certo? Em razão do conteúdo, por ele ser um pouco mais completo do que o de capacidade física coordenativa. Aí você pode me perguntar, professora, eu de capacidade físicas, né, coordenativa, porque nós tínhamos a capacidade física condicionais e a capacidade física coordenativas, não foi isso? Então, você pode dizer assim, e o restante, a coordenativa que a gente não viu? Bom, a coordenativa que a gente não viu, ela vai se subdividir todos os aspectos, né, apresentados à coordenação da capacidade física coordenativa, ele vai se dividir em equilíbrio, coordenação motora, agilidade e ritmo. Todos esses itens, desses 4 itens, 3 deles nós vamos ver dentro da aptidão física relacionada à habilidade esportiva, tá certo? Então, por isso, eu preferi colocar o texto aptidão física relacionada à habilidade esportiva na dianteira, né? Fazer com que ele tomasse a dianteira dentro dessa circunstância, tá certo? E só apresentar habilidade para vocês, aliás, só apresentar ritmo, que é muito pouco, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que algumas coisas que vocês vão ver aqui, vocês já viram, em especial velocidade, tá? Já foi apresentado para vocês no outro texto, tá? No texto qual nós estudamos, que foi capacidade física coordenativas, nós vimos lá englobando a velocidade. Na aptidão física relacionada às habilidades esportivas, a velocidade vai se apresentar dentro dessa vertente, tá certo? E não relacionada à saúde. Mas nós vamos compreendendo com o passar da aula. Vamos lá. Espero que todos estejam com o caderno na mão, né? Afinal, nós precisamos sim dele para que a gente possa seguir sem se perder. Então, vamos lá. Esse é o segundo módulo, né? Porque segundo módulo eu dividi tanto as capacidades como a aptidão física vai se dividir em 2 módulos. E neste módulo, que é relacionado às habilidades esportivas, o primeiro ponto a ser abordado vai ser a agilidade, tá certo? Então, aí na agilidade vai dizer assim, a capacidade que se tem para mover o corpo no espaço mais rápido possível, tá? Não confunda com velocidade. Velocidade, eu vou e, vamos dizer assim, pego a exemplo um velocista, né? E ele corre em uma linha reta o mais veloz que eu possa. A agilidade eu posso desenvolver esta capacidade, sim, como a gente já viu, não dá para separar, mas eu posso estar girando em círculo, eu posso estar desenvolvendo outro tipo de movimento que não signifique executá-lo em velocidade, tá certo? Então, vamos lá. Muitos estudiosos consideram a agilidade como sinônimo de velocidade, de troca de direção, mas, na nossa opinião, velocidade de troca de direção não chega a ser uma valência física, e sim um sinônimo de agilidade. Quando trabalhamos a agilidade, desenvolvemos o domínio do nosso corpo e a confiança em si. Para um perfeito desenvolvimento da agilidade, devemos apresentar um progressivo grau de dificuldade nos exercícios, sendo que com essa programação podemos sentir que os atletas alcançarão níveis ótimos de execução. Vamos lá. Eu tenho uma bailarina. Ela não é uma maratonista, ela não é uma velocista. Ela está fazendo movimentos com trocas de direção, certo?
giros, que ela executa e executa rápido, executa com destreza, executa com agilidade. É diferente de eu estar numa linha reta, executando uma velocidade de um movimento. Tá certo? Foi o que eu quis fazer com que você entendesse. Então, a agilidade, apesar de alguns confundirem com velocidade, é bem distinta, tá? E eu quis trazer esse exemplo, que é um exemplo de movimento rápido, tá? Como também o executar um movimento de solo, tá? Na ginástica rítmica, na ginástica olímpica, tá? São movimentos rápidos, mas não significa dizer que eu estou executando ele para o ganho de velocidade. Eu estou envolvendo ali movimentos, tá? Um agrupamento de movimentos em agilidade, tá? Com uma destreza característica de uma progressão, tá? De movimentos aos quais foram trabalhados para que eu ganhasse essa agilidade. Vocês entenderam? Certo? Vamos lá. Vamos para o próximo ponto. Apesar de ter sido extenso, ele vai me explicar o que é cada um de item desse. Então, esse vídeo ele vai ser bem menos extenso do que o outro, tá? E já vou avisando que eu coloquei para vocês que o texto seria aptidão física relacionado à saúde e relacionado às habilidades esportivas. Aí você vai dizer assim, professora, mas nós já vimos o texto dos componentes da aptidão física relacionados à saúde, já fez parte da nossa avaliação. Sim, eu sei. E ele nem iria fazer, tá? Mas eu achei por bem colocá-lo, porque vocês já teriam mastigado ele o suficiente para fazer essa bimestral sem muita dor de cabeça. Afinal, a outra avaliação não foi de valor tão benéfico para a gente, né? Então, é a oportunidade que vocês têm de fazer algo bem melhor, tá certo? Então, vamos lá, aproveitem, porque o conteúdo ficou bem menor, dividido em dois e colocando a primeira parte no teste, então ficou bem menor para que vocês estudassem para bimestral, né? E já mastigou um pouco, agora mastiga todo o conteúdo de uma vez, tá certo? Então, vamos lá. A agilidade nós já falamos. Dúvidas sobre agilidade, vocês me procuram, tá bom? Equilíbrio. Vamos lá entender o que significa isso. Bom, equilíbrio ele vai me colocar aqui para mim como uma habilidade esportiva, tá? Então, ele vai dizer, é um sistema complexo que envolve a capacidade de informações externas e feedback interno do sistema nervoso e do sistema osteomuscular em constante adaptação para manter os movimentos coordenados e sincronizados. Vamos entender essa parte em especial. Então, o que o autor vai me informar? Ele vai me dizer que essa habilidade em questão, ela exige um sistema complexo, um envolvimento de um sistema complexo, tá? Mas que sistema é esse? Por que ele me falou que é complexo? Porque ele não vai trabalhar algo isolado, ele vai trabalhar outros sistemas, um junto e agregando forças e união um com o outro. Ele vai me dizer o quê? Que essa habilidade, ela envolve a captação de informações externas. Externas como? No meio no qual a pessoa está inserida, tá certo? E um feedback interno, ou seja, é envolver o que está dentro e envolver o que está fora. Internamente, envolver aqui o que é a parte interna, seria o meu sistema nervoso e o sistema osteomuscular, tá? Que trabalhando junto, eles vão trazer um movimento coordenado e sincronizado. Então, a parte interna são o sistema nervoso e o sistema osteomuscular. Desculpa, mas eu vou continuar, tá? E externa, tá certo? São as informações que estão no meio ambiente, tá certo? Vamos lá. Eu estou
brincando com os amigos e resolvi subir no muro, tá? Então, assim, externamente, o muro, tá? Internamente. Internamente são os movimentos aos quais eu vou fazer, todos os meus sistemas integrados vão realizar para me manter de pé sobre o muro. Entendemos? Vamos dar continuidade. Então, tudo isso envolvido faz com que nós desempenhemos as nossas habilidades aqui esportivas. Eu coloquei o muro, mas eu posso, já que eu estou falando em esportes, eu posso colocar o cavalo na ginástica olímpica, a trave, tá certo? Vamos seguir. É a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base. Acabei de falar isso, tá? Contra a lei da gravidade. Pode ser de 3 tipos: dinâmico, estático e de recuperação, tá? Entendemos, então, essa qualidade física, ela é conseguida por uma combinação de ações dos músculos, tá? Dentro do propósito de que este corpo, ele assuma, tá, um posicionamento na qual ele vai lutar contra a lei da gravidade, tá? Aí ele vai me informar, o autor vai me informar que existem 3 tipos, tá? Vamos lá. Equilíbrio dinâmico é aquele que o indivíduo mantém equilibrando-se, desculpa, equilibrando-se durante um movimento. Por exemplo, andando de bicicleta em cima do muro ou correndo, né? Andando de bicicleta, vírgula, que eu comi a vírgula, né? Andando de bicicleta em cima do muro ou correndo. Então, assim, eu estou desenvolvendo um movimento, estou desempenhando a minha habilidade, tá? De equilíbrio, mas eu estou desenvolvendo um movimento ao mesmo tempo, tá certo? Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz de se equilibrar no meio-fio? A gente, quando é pequeno, crianças, alguns de nós, eu creio, né? Já fez essa brincadeira. Então, é um treinamento, tá? De um equilíbrio dinâmico. Você está desenvolvendo esta capacidade, ok? Olha, me desculpe que eu gripei, tá? Não é nem uma gripe, é uma crise alérgica, tá certo? Então, lamentavelmente, vocês vão escutar alguns espirros, não tem jeito. E não dá para mim estar parando e recomeçando a cada espirro, porque senão eu não termino esse vídeo nunca. Então, vamos lá. Vamos embora, assim mesmo. Crise alérgica é um processo, mas vamos que vamos. Equilíbrio estático, tá? Estático. O que eu entendo por estático? Estático, parado. Então, é um equilíbrio onde o indivíduo se encontra parado, estagnado, tá certo? Vamos ler aqui o texto. É a capacidade de equilibrar-se em uma posição estática, parado, sem movimento. Exemplo, o ato de estar de pé. Não tem muito o que explicar, né? O texto por si só já se explica. Quando eu digo equilíbrio estático, eu já entendo que o indivíduo está lutando contra a lei da gravidade para se manter de pé. Vou trazer um exemplo além desse do ato de estar de pé. Então, vamos nos colocar na posição de pé sobre um pé só, né? Sobre um pé só, eu elevo outro pé à frente ou atrás, vamos colocar atrás, posiciono meu corpo para frente, eu estou equilibrado, tá? Sobre o pé, não estou mais tão em pé, eu estou com o corpo inclinado, mas eu estou estático. É um exemplo de equilíbrio estático, tá? Imagina aí sua cabeça, abrir o braço, tá? Estenda os 2 braços para a lateral, fica sobre um pé só, o outro pé segue para trás, tá?
segue para trás e você projeta seu corpo para frente. Como aquela brincadeira do avião que a gente gostava de fazer quando era pequena, né? E pronto, dessa posição. Então, é um equilíbrio estático, certo? Eu não vou estar de pé, que é um exemplo, tá? Estou dando um outro exemplo. Equilíbrio recuperado. Bora. Vamos entender. Equilíbrio recuperado. Recuperação, ou seja, houve um desequilíbrio anteriormente, tá certo? Se eu estou dizendo equilíbrio recuperado, então eu recuperei o equilíbrio que eu havia perdido. Então, é equilíbrio recuperado, né? Se eu recuperei é porque eu perdi em algum momento. Então, vamos entender. É a capacidade de recuperar o equilíbrio em uma posição específica a partir de um desequilíbrio. Tá certo? O que a gente falou anteriormente. Então, vamos entender. Houve um desequilíbrio, logo, eu me equilibro novamente. Então, esta dinâmica é denominada de equilíbrio recuperado. Exemplo, quando a ginasta sai de uma barra ou um cavalo e fica de pé, com os dois pés apoiados, se deslocar para frente ou para trás. O que é que ela quer me dizer? Eu tenho uma ginasta, ela corre, salta no cavalo, tá? Quem já assistiu aos Jogos Olímpicos vai lembrar. Saltou no cavalo, fez o giro ou a pirueta, como falado, tá? Fez o giro, a pirueta 360 graus e caiu de pé. Pá! Aí, de repente, quando ela vai, o corpo é projetado para frente, mas logo ela lança o corpo, abre o braço, fica toda bonitinha ali. Aquilo é um equilíbrio recuperado, tá? Temos um exemplo de equilíbrio recuperado. Mesma coisa na argola. Mesma coisa nas paralelas, tá? Então, quando o atleta desenvolve aquele grupo de movimentos e ele se lança no ar, dá aquele giro e quando ele bate no solo, ele projeta aquela força, flexiona os dois joelhos para tentar manter o equilíbrio e fica de pé. Muitas vezes ele perde o equilíbrio, fica no pé só e volta, torna a ficar nos dois pés, recuperando o equilíbrio, tá certo? Alguns exemplos aí para que vocês possam assimilar melhor essa parte. Os principais órgãos responsáveis pelo equilíbrio são o labirinto. Aí você vai, o que é isso, professora? Isso é um órgão. Quando você está... você vai entender agora. Quando você sente tontura, mal-estar, né, que desenvolve labirintite. É uma inflamação no labirinto, tá? É uma disfunção no labirinto. É ele que é o responsável pelo nosso equilíbrio. Então, quando você sente essa tontura e a pessoa fica meio que amanhece o dia já se levanta, já levanta desequilibrando, né? É porque há um problema, uma disfunção do labirinto, do ouvido interno. Então, aqui, quem é o responsável pelo equilíbrio? Aí o autor vai me dizer o labirinto do ouvido interno e o cerebelo, tá? São eles que são os responsáveis, tá? Os responsáveis aí pelo seu equilíbrio. São eles que têm a influência do equilíbrio, porque é o responsável pela coordenação do movimento de nosso corpo. Então, eles dois trabalham para que eu tenha essa coordenação corporal de tal forma que eu caminhe, que eu ande equilibrada, tá? Até aqui. Ok, vamos lá. Fechamos aqui a nossa explicação com relação ao equilíbrio, tá? Vamos para o próximo item. Vamos lá. Velocidade. Como eu falei para vocês anteriormente, velocidade a gente já falou, né, sobre ela no texto anterior. Vamos dar uma pincelada, inclusive com essa mesma constituição. A gente vai só dar uma
pincelada aqui rápida, dar uma lida rápida, tá certo? Vamos que vamos. Velocidade. A qualidade particular do músculo e das coordenações neuromusculares que permite a execução de uma sucessão rápida de gestos, que em seu encadeamento constitui um só e mesma ação, de uma intensidade máxima e de uma duração breve ou muito breve, tá certo? Então, aqui, olha só, se ele não me apresentasse essa segunda parte, tá? Se ele me desse como velocidade, a qualidade particular de um músculo de coordenação neuromuscular que permite a execução de uma sucessão rápida de gestos que em seu encadeamento constituem uma só mesma ação, ponto. Eu dizia que você estava me falando, que o autor estava me falando sobre agilidade. Mas quando ele me diz de uma intensidade máxima, tá? E de uma duração breve ou muito breve, aí eu entendo ele está falando de velocidade. Não sei se vocês conseguiram captar aí, né? Mas essa é a diferença. Quando eu vou falar de agilidade, eu não falo de uma intensidade máxima, tá certo? De um movimento com intensidade máxima. Eu não falo que ela precisa ter essa intensidade máxima e uma duração breve com movimentos muito breves. Eu não falo isso, tá certo? Então, aí eu já caracterizo a velocidade, a habilidade, velocidade, tá? A destreza, velocidade, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Vamos para frente que a gente vai clareando melhor. E é por isso que eu precisava colocar velocidade novamente. Apesar de que a velocidade, ela para o texto que nós estávamos estudando sobre capacidades, ela não apareceria aqui agora, como eu já falei. Mas ela aparece quando eu falo sobre aptidão. Então, por isso que eu quis trazer, até para trazer o esclarecimento melhor quanto a essa diferença entre agilidade e velocidade, tá? Aí não se engane, ela vai cair novamente, tá? Tanto quanto qualquer por quê? Porque eu vou juntar as duas partes, tá? Eu tô juntando aqui os dois textos. Lembrem-se, eu falei sobre aptidão física, eu falei, mas se vocês perceberem, muita coisa se confunde, tá certo? Então, o que é que aliás, não é nem que se confunde, né? É que são habilidades, eu falo de capacidades e eu falo de habilidades e elas vão ser a mesma coisa quando eu falo de esporte e quando eu falo sobre capacidades físicas coordenativas e capacidade física condicionais. Quando eu falo de habilidade física relacionada à saúde e habilidade física relacionada a habilidades esportivas, tá certo? Então, eu vou encontrar os mesmos, tá, conceitos, ok? Então, vamos seguir. Ainda tratando de velocidade, é a capacidade de execução de um movimento, tá? É a capacidade de execução de um movimento ou a cobertura de uma distância no menor tempo possível. Se ele me falasse só da capacidade de executar um movimento, tá? É a melhor capacidade de executar um movimento, como eu disse antes, estaria falando da agilidade. Mas quando ele começa, vou cobrir uma distância, tá? Vou vencer uma distância em o menor tempo possível. Aí eu digo, opa, é velocidade, né? Se cair uma questão assim que você vai ficar confuso, você tem que lembrar disso que eu tô falando, tá certo? Vamos embora. Podemos observar a velocidade em nosso cotidiano de diversas formas, esteja ela na vida de uma atleta, em uma prova de 50 ou 100 metros, de um indivíduo correndo para fugir da chuva, ou até nas brincadeiras infantis, pega-pega, barra-bandeira, baleada e outras tantas. Ela pode estar dividida em três, tá?
Eu tenho três conceitos que vão me apresentar a habilidade, tá? Eu tenho habilidade não, velocidade. Eu tenho velocidade de reação, tá? E eu acho que eu falei isso para vocês. Vamos dizer, eu estou aqui e de repente eu vou estender a mão para pegar algo e eu queimo, então eu tenho aquela reação imediata, puxo a mão, puxo o membro. Então, isso é velocidade de reação, tá certo? Estou engomando, estico o braço, de repente toco no ferro e você puxa rápido. Então, velocidade de reação, tá? É a resposta dada com eficiência, uma resposta dada imediata a um estímulo específico, tá bom? Velocidade de deslocamento ou velocidade de movimento. Capacidade máxima de um indivíduo de deslocar-se de um ponto para outro, sendo importantíssimo nos esportes coletivos, como basquete, futebol, como em provas de atletismo, provas de velocidade, né? Aquelas de 50 metros. Então, essa habilidade é importantíssima, tá? No futebol, quando dá aquele sprint, aquela corrida esticada, tá? Quando você está, vamos dizer assim, no meio do campo e de repente está você, a bola e o goleiro, e você está no meio do campo. E a tua equipe, o teu time está no campo adversário, porque o goleiro de lá ou alguém do teu time jogou a bola para ti, então estava praticamente ou estava no meio do campo e você tem que, ó, correr em direção ao gol. Então, você corre em quê? Lento, né? Não, você corre em velocidade máxima, feito um louco, um desesperado, para chegar o mais próximo possível do gol e efetuar o gol, por gentileza. Não é isso? Então, vamos que vamos. No basquete, também você está do outro lado da quadra, então você tem que desenvolver a habilidade de correr estando com a bola, né? Correr estando com a bola, efetuando os movimentos de drible, mas em velocidade. Então, é uma capacidade, é uma habilidade extremamente importante no esporte. Velocidade de movimento dos membros superiores e inferiores. Habilidade de mover braços e pernas o mais rápido possível. Então, isso não tem muito o que explicar, né? Quando ele me diz velocidade, ele já está falando de uma ação de intensidade máxima, onde eu tenho que cobrir uma distância, tá? Com o tempo mais breve possível. Então, aqui ele vai me dizer que eu preciso cobrir uma distância, eu preciso efetuar movimentos de membros inferiores ou superiores, ou ambos, tá? O mais rápido possível para que eu possa ter êxito naquele movimento que eu estou executando, ok? Vamos lá. Agilidade, tá? Vamos passar para o outro slide. Interessante que eu fiquei no primeiro slide, gente, e não passei para o de velocidade, tá? A subdivisão. Ai, turminha, eu cometi um erro, eu não troquei o slide, tá? Para gravar o áudio. Mas sabe o que foi? É que estava todo o material em um slide só, a velocidade e as suas subdivisões, tá certo? Mas aí eu achei melhor colocar em dois slides para não ficar tão apertadinho e tão feinho, né? Aí por isso que aconteceu isso, tá certo? Mas aí a gente já viu a velocidade de reação, velocidade de deslocamento, viu? Não, ouviu, né? Velocidade de deslocamento ou velocidade de movimento, velocidade de movimento dos membros superiores e inferiores, tá certo? Que refere-se a movimento de pernas e braços, tá? Eu vou falar só um pouquinho mais sobre esse aqui para ficar um pouco mais completo, tá? Vamos lá. Ela é muito importante em vários desportos e há também uma grande necessidade de seu reconhecimento em atletas por parte dos treinadores. Como o próprio nome já diz, velocidade de movimento dos membros superiores e inferiores é a habilidade de mover braços e ou pernas tão rápidas quanto o possível, tá? Então, você pode dizer, mas como utilizar, professora, essa habilidade? É como eu
tem um exemplo bom, o próprio basquete. A velocidade que eles têm e a habilidade que eles têm de se deslocar, tá? Em velocidade dos membros inferiores e superiores, equilibrando, tá? Com movimentos específicos e velozes, porque você precisa manter aquela bola quicando, não pode parar, tá? Com pena de que você passe a bola e seja efetuada uma falta ou você perca a bola para o outro time. Então, você tem que estar executando aqueles movimentos. E o drible que eles fazem com essa bola, que passam por baixo da perna, né? E fazem todo aquele giro e volta novamente. Então, essa habilidade que eles desenvolveram exige muita velocidade de membros superiores e inferiores, tá certo? Vamos lá, esse é o penúltimo slide, tá certo? Coordenação motora. E aqui lê-se assim: é a capacidade do cérebro de equilibrar os movimentos do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações, tá? Não confundam com equilíbrio, tá certo? Porque o equilíbrio vamos dizer, a capacidade referente ao corpo em sua totalidade, tá certo? O equilíbrio do corpo, né, em sua totalidade. E aí a gente viu as subdivisões de equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, equilíbrio recuperado, tá? E tem toda uma correlação com a gravidade, tá certo? Então, a capacidade de você estar sob uma posição, se mantendo e mantendo o seu corpo contra a força da gravidade, tá certo? Que é bem diferente dessa parte que nós estamos falando. A coordenação motora é a capacidade de executar movimentos complexos de modo conveniente para que possam ser realizados com o mínimo de esforço, tá? Então, vamos lá. Eu desempenhar um movimento complexo, como esse que a gente falou do basquete, tá? Você olha, parece que os caras não estão fazendo nada, né? Aquilo ali é uma brincadeira simples. Enquanto eu e você for tentar, a gente passa vergonha, né? Então, assim, a coordenação motora deles é muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida, né? Para que ele execute aqueles movimentos complexos, tá? De uma forma que parece que eles não estão fazendo esforço nenhum, tá certo? Vamos continuar. E sim, e há uma ação de músculos e demais articulações envolvidas, certo? A coordenação motora é dividida aí a gente vai ver a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina e a coordenação motora geral, tá? Vamos conhecer cada uma delas, começando aqui pela coordenação motora grossa, tá? Coordenação, aí para nós tem coordenação grossa, mas coordenação grossa, coordenação motora grossa, mesma coisa. Que visa utilizar os grandes grupos musculares. E sempre que você falar de grupos musculares em movimento, significa dizer que você está falando dos músculos esqueléticos, tá? Não tem para onde correr. São esse tipo de músculo esquelético, que são responsáveis pelo movimento. Não sei, a gente já viu isso no sexto ano. Existem 3 tipos de músculo: músculo esquelético, músculo cardíaco, tá? E músculo liso ou não estriado, ok? Sendo os músculos esqueléticos os responsáveis por todo e qualquer movimento que a gente faça, por se deslocar, e essa é a função desses músculos, tá certo? O músculo cardíaco, o próprio nome já diz, ele compõe o coração, tá certo? Ele vamos dizer, eu até colocar para você, ele é um músculo especial. Ele só compõe o coração, nada mais, tá? Você só vai escutar falar de músculo cardíaco referindo-se ao coração, tá certo?
Aí, músculo liso, não estriado, ele vai compor estrutura ocas, tá? Do nosso corpo. A bexiga, o útero, às vezes artérias, tá certo? O intestino, tá ok? Vamos seguir. Entendemos? Se eu colocar isso na avaliação, será que vocês fazem bonitinho aí? Eu cabe as dúvidas, mas vamos lá. Simbora! Coordenação grossa, que visa utilizar os grandes grupos musculares esqueléticos de forma mais eficaz, tornando o espaço mais propício à dominação do corpo de forma global, tá? Mais eficiente e econômica. Foi aquilo que eu acabei de falar, o exemplo que eu acabei de falar sobre o basquete. A destreza de todo aquele movimento, que eu até falei assim, parece que os caras não estão fazendo absolutamente nada, né? Parece que eles estão brincando na realidade, né? Então, um movimento tão complexo e que eles, vamos lá, pegar a cadeia de movimento. Eles passam aquela bola de uma mão para outra por baixo da perna. De repente, rapidamente, eles dão aquele giro e já driblam um outro atleta que está ali do lado e segue em direção, né, à tabela. Então, aquilo é muito... exige a nós, né, entre aspas, normais, que não somos atletas, nós observamos, caraca, como ele consegue, né? Mas isso é todo um trabalho para que eles se desenvolvam e cheguem a essa excelência, tá? De movimento. Vamos seguir. É eficiente e econômico, né? Esse tipo de coordenação permite controlar os movimentos mais rudes. Exemplo, andar, pular, rastejar e etc, tá? Então, a gente compreende esses movimentos como rudes e preliminares até, são os primeiros movimentos que a gente desempenha como seres humanos. Vamos pegar o rastejar, né? Ninguém anda sem antes ter rastejado, né? E aí segue-se por diante, tá? Vamos lá. Coordenação motora fina, coordenação fina, que visa utilizar os pequenos músculos de forma mais eficiente, tornando o ambiente controlável para o manuseio de objetos, produzindo assim movimentos delicados, específicos. Exemplo, escrever, digitar, recortar e pintar. Quando eu digo manuseio de objeto, manuseio, eu já entendo o que é manipular. Eu manipulo, entre as minhas mãos eu consigo desenvolver uma habilidade e muita gente consegue escrever muito rápido, digitar muito rápido, né? Essa habilidade com os membros superiores, em especial os dedos, as mãos, chama-se coordenação motora fina. Quando as crianças estão na no maternal, né? Quando eles chegam na escola e vocês chegaram assim, né? Assim na escola. E olha só como vocês já desenvolveram, né? Vocês entraram no maternalzinho ou maternal, aí a tarefa que vinha para casa era uns pontinhos. Eu tinha um animal de um lado, vou colocar uma abelha, né? Tem uma abelha do lado, aí lá vem um monte de pontinho. Um monte de pontinho. Do outro lado tem uma colmeia. Você tem que ligar aqueles pontinhos até fazer com que o animal, a abelha, chegue à colmeia do outro lado, tá? Tem uma bola de um lado, aí vem aquelas ondas, né? Parece as ondinhas do mar, de pontinho, de pontilhado, até chegar do outro lado e encontrar com o pé, com a mão, de um bonequinho de um menino do outro lado, né? Então, o que acontece? Esses são exercícios de coordenação motora fina, tá certo? Esse seria o melhor exemplo que eu conseguiria dar para vocês. Vamos lá. E eu fico observando o quanto vocês se desenvolveram. Olha só, já nos slides com aula EAD. São chique. Vamos lá, vamos lá.
Coordenação motora geral. Permite controlar uma ação específica de uma atividade. Exemplo, chutar uma bola, aí ele coloca entre aspas, futebol, arremessar o basquete. Eu nem lembrava que tinha esses exemplos aí, tá? Mas é isso, coordenação motora geral. Permite controlar uma ação específica de uma atividade. Então, assim, independente da atividade que seja, eu consigo ter o controle do meu corpo para efetuá-la. Seja o futebol, seja o basquete, seja o vôlei, seja qualquer uma modalidade esportiva, já que a gente está falando de aptidão física relacionada às habilidades esportivas, tá certo? Então, essa capacidade, coordenação motora geral, refere-se a minha capacidade geral do corpo por inteiro de executar movimentos de tal forma que eu consiga fazer e desenvolver uma atividade, um esporte, tá certo? Bom, vamos para um último slide, ok? E esse vocês não vão ter no texto em aptidão relacionada às habilidades esportivas. Este pedacinho, ele estaria no texto, que não vamos dizer assim, uma imagem que eu enviaria para vocês, da página 39 do livro, que era referente à capacidade física coordenativa. Mas como eu já falei que tinha o mesmo conteúdo, eu apresentei aqui porque aqui eu tenho explicado e muito mais completo, tá? Explicado da melhor forma e muito mais completo, tá ok? Vamos para o nosso último slide. Bom, turma, como eu falei, esse é o último slide. Essa capacidade, tá? Física coordenativa, tá certo? Ela não se encontra dentro do texto de aptidão física, como eu já falei. Todo esse material que eu passei para você também faz parte do conteúdo de capacidade física coordenativa. Eu não iria repetir para vocês. Então, eu peguei a última coisa que realmente não tinha, tá? Não era comum aos dois textos. Era só ritmo, essa partezinha aí, tá certo? Então, coloquei do texto capacidade física coordenativa, coloquei ritmos e eu vou explicar agora para vocês, tá bom? Ritmo é a ordenação dos movimentos repetidos várias vezes de forma equilibrada e harmoniosa. Como eu poderia explicar isso aqui dando um exemplo para que vocês compreendessem, tá? Já entendemos que é a execução de movimentos. Esses movimentos vão ser repetidos várias vezes, tá? E todas as vezes que eu efetuar esse movimento, ele tem que ser efetuado de uma forma equilibrada e harmoniosa. Então, o que acontece? Se eu estou... Quem já tocou em instrumento de banda, sabe aqueles atabaques, sabe que você tem todo um ritmo, todo um movimento de membros superiores que precisam ser executados várias vezes de uma forma equilibrada e harmoniosa para que saia um som harmônico, tá certo? E esse é um exemplo. Outro exemplo, também dentro dessa questão música, é a dança. A dança você vai repetir várias vezes, tá? O mesmo movimento, dessa mesma forma, equilibrada e harmônica, para que corresponda àquele ritmo do som da música que foi produzida, tá? Então, esse ritmo de movimento, ele tem que seguir o ritmo de movimento da música. Então, todas as vezes que eu repito essa cadeia, essa ordem de movimento várias vezes, de forma equilibrada e harmoniosa, eu estou desenvolvendo um ritmo entre esses movimentos. Vamos lá. O outro exemplo a falar dentro do esporte é a própria velocidade. A cadência de movimento, quando o atleta vai executar uma corrida, ele precisa desencadear movimentos, vários movimentos, né, repetidos,
de forma equilibrada e harmônica para que ele possa ganhar essa velocidade, executar esses movimentos com excelência e com eficiência, para que o corpo dele seja, vamos dizer assim, eficiente mesmo, eficiente no executar aquele movimento e em velocidade, tá certo? Então, nós fechamos o nosso conteúdo por aqui. Para vocês, boa sorte. E quero dizer que eu deixo uma atividade aqui, que só vai fazer essa atividade quem assistiu o vídeo por inteiro, tá? Então, você que escutou o vídeo até aqui, você provavelmente fazendo a atividade, claro que precisa ser feita, você vai elaborar as questões e enviar para mim, tá? E você vai ter a sua nota. Aliás, perdão, você vai acrescentar a sua nota pontos. E dessa vez, por você ter assistido até o final, e não conte para ninguém, porque olhe, parede tem ouvidos, tá? E notebook também tem boca. Não só notebook, como celular também. Então, sempre chega a gente, tá certo? Então, quem escutou até aqui, você tem na sua nota, 2 pontos é muito, né, turma? 1 ponto tá bom, tá? Se eu tenho 1 ponto, você enviando para mim. E se você falar para alguém, você perde o ponto. Deixa a pessoa chegar até aqui onde você chegou. Deixa o seu companheiro também se esforçar. Deixa ele fazer a parte dele, tá bom? Um beijo para todos vocês, tá? Espero a atividade até às 5 horas. Eu também não vou colocar lá, tá? Até às 5 horas, vocês têm que me entregar essa atividade para que ela seja pontuada, tá ok? E esse ponto vai sobre a bimestral, ok? Um beijo para todos e um bom final de semana e uma boa avaliação. Afinal, a gente só se vê não, né? Vocês veem só a nossa disciplina de uma forma virtual, só na avaliação agora, tá? Beijos!